À luz da carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 1, vamos pensar sobre o tema nem anarquia, nem subserviência. Um estudo sobre a correta relação entre o cristão e o poder civil. Tito capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Vou ler mais uma vez. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. O capítulo 3 da carta de Tito fala fundamentalmente sobre relacionamentos. Relacionamento entre o cristão e o seu Deus, entre o cristão e as pessoas com as quais ele convive. Mas ele abre esse capítulo falando sobre a relação do cristão com o poder civil, com o Estado. E é muito oportuno pensar sobre isso, porque a pregação da igreja primitiva, ao contrário do que algumas pessoas pensam, jamais esteve limitada ou restrita à questão da salvação pessoal. Mas também incluía instruções práticas sobre outras áreas da vida. Ou seja, a salvação tem várias implicações, em particular para a vida diária, para o cotidiano. E nessa passagem que nós lemos, Paulo vai tratar da relação do cristão com o Estado, com o poder civil, com as autoridades constituídas. E é interessante notar como ele começa a sua orientação, a sua exortação. Vou ler mais uma vez, o texto vai aparecer na tela para acompanharmos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Paulo começa a carta dando uma ordem a Tito, que era um jovem pastor na ilha de Creta, no Mediterrâneo. Tito foi colocado ali para colocar as coisas em ordem. Havia muitas igrejas na ilha e Tito recebeu a missão de constituir presbíteros, plural, pastores, para colocar em ordem as igrejas naquela ilha. E, entre outras coisas, Tito deveria instruir aquelas igrejas. Um dos aspectos da instrução era, como diz o texto, lembrá-los do dever deles para com o poder civil. Curiosamente, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a repetição é a quinta essência do aprendizado. Lembra-lhes, porque Paulo esteve naquela ilha e certamente tratou desse assunto. E Paulo agora, mais uma vez, está dizendo a Tito, lembra a eles o que eles já sabem, que eles devem obediência ao poder civil, que eles devem se sujeitar às autoridades constituídas. É o que Paulo está dizendo aqui. E nessa passagem que nós lemos, eu quero destacar duas grandes verdades que nós não podemos nos esquecer como cristãos, sobretudo numa época como a nossa de relativa instabilidade política. Em cada esquina você encontra um erudito, um perito em assuntos políticos, quando na verdade muitas pessoas estão falando do que não sabem. Pois bem, duas grandes verdades que a igreja cristã, que a teologia cristã afirma com propriedade, com segurança. Primeira delas, à luz dessa passagem: o cristão deve submissão e obediência ao Estado. O texto é claro e irrefutável. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Aqueles que governam são, de acordo com a Escritura, a autoridade constituída por Deus.
é de Deus que deriva a autoridade. Toda a autoridade é delegada pelo próprio Deus, de modo que a resistência inadequada, imprópria, ilegítima ao Estado é resistir à própria autoridade divina. A obediência civil é uma responsabilidade dos cristãos. Tito estava orientando aqueles cristãos, e isso serve para nós também hoje, a não nos envolvermos com agitadores sociais, anarquistas, pessoas que sem fundamentação se insurgem contra o Estado. O cristão não tem base bíblica para levantar-se contra o Estado. A Bíblia não autoriza o anarquismo. Pois bem, é preciso considerar aqui o contexto no qual Paulo está falando essas palavras. Observe, a ordem de Paulo, de modo tão claro aqui, é sujeição às autoridades e obediência ao Estado. Ponto. Qual era o contexto? A ilha de Creta era muito conhecida pela sua insubordinação. Os cretenses, os moradores de Creta, eram pessoas que por natureza eram dadas à insurreição. Creta era uma ilha, é uma ilha, que desde o ano 67 a.C. foi dominada pelos romanos. E desde a dominação romana, ela ficou famosa pelo espírito de insurreição, de não submissão ao Império Romano. E naquele contexto, muitos dos crentes da ilha de Creta, egressos dessa cultura anarquista, insubordinada, agora queriam, porque o momento é esse, há uma insurreição na ilha, há uma agitação social, e Paulo, que já havia passado por aquela ilha, já havia ensinado qual era o dever do cristão, agora está pedindo a Tito, que está presente na ilha, lembra essa gente, lembra esses crentes, lembra os cristãos, que se sujeitem às autoridades, que obedeçam às autoridades, obedeçam aos governantes. Ou seja, naquele contexto de efervescência, de agitação, de anarquia, em certo sentido, Paulo orienta claramente os cristãos quanto ao seu dever: sujeitem-se às autoridades, obedeçam os que vos governam. Por que a Bíblia ensina isso? Ou com que base? O texto clássico é em Romanos. Hoje eu estou lançando a plataforma, a base sobre a qual pretendo no futuro próximo construir uma reflexão ainda mais profunda sobre esse dever civil. Mas vamos lá, Romanos 13, verso 1. Olha o que o texto diz com muita propriedade. Todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. Toda autoridade emana daquele que é soberano. De modo que, repito, resistir à autoridade é resistir àquele a quem as constituiu, ao próprio Deus. Qual é a questão aqui? Vocês todos estão acompanhando, em particular desde o ano passado, as manifestações no Brasil, né? E eu queria falar rapidamente sobre o perigo da anarquia. O que é que eu quero dizer com isso? Esse movimento não é homogêneo, não é coeso, então existem movimentos, plural. No meio desse povo todo, existe gente bem intencionada, que está cansada, exausta, dos vários indícios e evidências contundentes de corrupção, de abuso de autoridade, de uso indevido do recurso público, de escândalos gravíssimos e, o pior, da impunidade daqueles que estão, de modo tão claro, abusando da sua autoridade para cometer todo tipo de crime. Então existe uma espécie de insatisfação coletiva no Brasil. A classe política está entre as mais depreciadas pelos brasileiros. Pois bem, no entanto, o ponto é que, nesse ambiente, nós cristãos temos que ter sobriedade para não andar na contramão do Evangelho. Uma coisa é protestar contra a corrupção, isso é legítimo, devemos fazer isso. Uma coisa é você não se conformar com um estado de corrupção endêmica no país. Outra coisa é você apenas, por uma questão dessa natureza,
ver o Estado como inimigo ou levantar-se contra o Estado. Eu vou trabalhar essas questões. Vejam, por exemplo, ano passado, nesse início do ano agora, um jornalista foi assassinado nessas manifestações. Recentemente, um grupo desse entrou numa concessionária e destruiu todos os carros. Ou seja, essa gente, num afã de combater a suposta corrupção do país, estão cometendo crimes contra o patrimônio público e privado e se achando corretas no direito disso. Isso tem nome, é anarquia, e o cristão não pode se envolver com essas questões. Nesse contexto, repito, a gente tem que tomar cuidado para não dar na contramão do ensino da Escritura, que é a regra, que é o padrão, que é o modelo, tanto para aquilo que nós confessamos ser verdadeiro, nossa fé, nossa doutrina, quanto aquilo que nós fazemos. Sabe qual é o problema? Nós perdemos, quando digo nós, a igreja cristã contemporânea, o conceito de Estado à luz das Escrituras. O que a Bíblia ensina? O que é o Estado? O Estado é o ministro de Deus. Tanto a igreja quanto o Estado, ambos têm uma função na administração. Tanto a igreja quanto o Estado. Há um autor muito apreciado, em seu comentário aos Romanos, o Sproul, olha o que ele diz, vejam o que ele fala sobre o magistrado civil, o Estado, o governo. O magistrado civil não surgiu de maquinações humanas. Pelo contrário, o governo civil é uma instituição estabelecida por Deus. O Senhor estabeleceu a igreja com sua missão redentora e o governo para o bem-estar de todos. Ou seja, ambos, tanto o Estado quanto a igreja, têm uma função na economia divina. A igreja tem uma missão, o Estado tem uma missão, ambos foram criados por Deus. O Estado não é uma invenção humana. Isso a gente precisa trazer memória. Curiosamente, a maioria dos brasileiros, inclusive cristãos, veem o Estado como um inimigo. E se você lançar mão da história, curiosamente, as pessoas, quando veem o Estado como inimigo, o que vem de modo subsequente é o caos, é a perturbação social e, por fim, a completa desordem, como a gente vai ver em outro texto. Acompanhando ainda o raciocínio desse teólogo cristão, ele diz o seguinte: o governo pode muito bem ser chamado de ministério da graça comum. A igreja administra os elementos da graça especial, os que têm a ver com a nossa salvação, enquanto o governo civil atende ao bem comum da raça humana, não só para os cristãos, mas para todas as pessoas. De modo que não é bíblico olhar para o Estado como um inimigo. O Estado é um ministro de Deus. Se o Estado comete abuso de autoridade, se o Estado não cumpre a sua vocação, que é coibir o mal e promover o bem, é outra questão, nós vamos tratar isso. Mas a anarquia, a insurgência, a agitação social, a anarquia não tem respaldo nas Escrituras. E o cristão, aquele que confessa ser cristão, ele deve estar submetido à Escritura, porque a Bíblia ensina, quer as pessoas queiram ou não. Deixa eu dar para vocês um exemplo histórico, talvez o maior exemplo de quais são as consequências de uma sociedade que vê o Estado como inimigo. A Revolução Francesa, um dos acontecimentos mais importantes do milênio passado, inclusive alguns constroem que com a Revolução Francesa termina-se o período medieval e começa então o período moderno, terminando então com a queda do Muro de Berlim em 1989. Quais são os bastidores da Revolução Francesa? O povo vivia uma situação muito semelhante à que nós vivemos hoje. Pobreza, corrupção das autoridades, os nobres vivendo uma vida opulenta, na mais absoluta luxúria, e então, instigados por grupos que queriam depor contra aquilo, essa gente promoveu o que é chamado então de Revolução Francesa. E o lema é muito interessante. Qual era o lema? Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha, quem é contra isso? O lema é lindo, é maravilhoso. Queremos liberdade, queremos igualdade, queremos fraternidade. Qualquer pessoa que veja esse tema, esse lema, vai dizer, é isso que nós queremos. Um país com liberdade, um país com igualdade, mais fraternidade entre os homens. No entanto, havia uma máxima nem sempre apresentada, que era o seguinte: enforcar o último rei com as tripas do último padre.
E a Revolução Francesa, que estava propondo liberdade, igualdade e fraternidade, o que aconteceu? Foi o período mais sangrento da França. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam a vida? A França entrou num colapso total. E o que veio a seguir foi uma ditadura, com Napoleão. Qual é o ponto? Em nome da liberdade, em nome da igualdade, em nome da fraternidade, a Revolução Francesa tinha por trás um lema subjacente: a baixa autoridade. Era um espírito anti-Deus, anti-autoridade, anticristão. E aí o que aconteceu foi de fato um banho de sangue. Temos que tomar então muito cuidado para não sermos seduzidos pelo espírito anarquista. Repito, uma coisa é protestar contra a corrupção, outra coisa é levantar-se contra o Estado constituído. Denunciar a corrupção do governo faz parte, mas outra coisa é militar contra o fim do Estado. O Estado não é uma maquinação humana, o Estado foi constituído, é ministro de Deus. Uma questão que tem sempre estado em debate recentemente, em particular, o Estado laico. Precisamos de um Estado laico. Há uma diferença entre Estado laico e laicismo. Tem um grupo que rompeu completamente com os pressupostos judaico-cristãos e eles querem construir uma nova mentalidade de Estado a partir de pressupostos da Revolução Francesa, que a autoridade não vem de Deus, a autoridade então é do povo, é o povo que decide, não tem nada a ver com Deus. Pois bem, e as pessoas estão confundindo Estado laico com laicismo. Há um jurista do Brasil, ele não é cristão até onde eu sei, mas é um homem muito sensato, o Ives Grandra. E ele tem se levantado contra esse equívoco conceito de laicismo que é apresentado como Estado laico. Por exemplo, alguém diz assim: temos que tirar tudo que é religioso do Estado. O Estado não pode ter religião. Todos os símbolos devem ser retirados. Aí ele disse assim: bem, então a primeira coisa que tem que fazer é mudar o nome do Estado de São Paulo. Porque São Paulo é homenagem ao apóstolo Paulo, não é? Vamos mudar o nome do Estado de Santa Catarina, que é uma homenagem a uma santa católica. Então vamos mudar toda a estrutura ocidental em nome dessa limpeza de símbolos religiosos. Vide cristãos, que o problema sempre é com o cristianismo. Ok, eu encontrei um texto, curiosamente me alegrou, porque é um advogado, o Alexandre Clemente. Tenho muita dificuldade com os advogados atuais, mas esse aqui me parece ser sensato. Ele disse assim: nós não podemos confundir Estado laico com laicista. Estado laico significa que ele não confessa uma religião e não é regido por normas religiosas. O contrário disso é o laicismo, uma espécie de ideologia que prega o racionalismo, ou seja, tudo que não é racional ou possui um pouco de expressão religiosa é desprezado. Isso é laicismo, não é Estado laico. Estado laico tem relação com outra questão. O que está em voga aí por meio desses articulistas é uma tentativa de botar o cristianismo no cativeiro cultural. E curiosamente, se você ler mais atenciosamente essas questões, toda a estrutura ocidental, irmãos, ainda que você não entenda isso perfeitamente, é bem complexo, mas entenda isso. Toda a estrutura do Ocidente, tudo que a gente entende por ordem, tem 3 fundamentos: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Se você romper com o direito romano, com a filosofia grega e com a moral judaico-cristã, esse modelo de vida no Ocidente que a gente tem, ele se desfaz completamente. E essa gente anticristã que está propondo o Estado laico, e o Estado deve ser laico, não laicista, não é romper com aquilo que nós já conquistamos ao longo desses anos todos. Mais uma vez, um outro autor diz assim: no pensamento cristão, observe a diferença, no pensamento cristão, a separação entre igreja e Estado é uma separação de atribuições entre instituições da igreja e do governo humano. Hoje passou a significar separação entre o Estado e Deus. Isso é uma loucura. O Estado declara sua independência e busca formas autônomas, à parte de Deus. Ao fazer isso, seja os Estados Unidos, a Rússia ou qualquer outra nação, o Estado demoniza-se e passa a existir como agente de oposição ao próprio Deus.
É o que está acontecendo em muitos países de herança cristã, e que em nome do Estado laico está rompendo com essas bases que são os fundamentos do Ocidente. Isso é muito preocupante. Tendo isso em mente, a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é você ler fonte primária, outra coisa é ler artigozinho de 2 linhas na internet. Tem que ter mais profundidade. O ponto é o dever do cristão diante da autoridade civil. Pedro, tal como Paulo, disse assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Ele é a fonte da autoridade, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. O que está evidente então em todas as suas partes é que a autoridade, ela é delegada por Deus. E nessa passagem de Pedro, tal como Paulo aos Romanos, ele vai dizer que o Estado tem uma dupla função. Em linhas gerais, o papel do Estado é duplo. O papel do Estado é coibir o mal, restringir o mal e promover o bem. Então, se você não tem a presença do Estado na sociedade, o que acontece? Anarquia. Nesses dias de Copa, a gente ouve os locutores de futebol, eles ficam tomados pela paixão do futebol, falam cada pérola. Aí um deles falou assim: não há espetáculo no mundo, no universo como o futebol. É um congraçamento, é a união dos povos e tal. Enche a boca e fala: é. Aí eu cá comigo. Mas se tirar a polícia daí, o negócio fica feio. Por quê? A força policial, a ação do Estado é para restringir o mal. Houve greve em Pernambuco dos policiais. O que aconteceu? Todo mundo em paz. Foi assim? Gente foi para lá, invadiu as lojas, saqueou, roubou, e depois foi lá chorar e devolver, porque foram filmadas. Criança, adolescente, idoso. Por quê? O Estado é para coibir o mal que está presente no ser humano. Depois da queda, da entrada do pecado do mundo, se não for a lei restringindo o mal, se não for a força coercitiva do Estado, não é possível viver em sociedade. Por que você tem um portão na sua casa? Por que você tem um portão na sua casa? É porque você não pode confiar no ser humano, meu amigo. E se alguém invadir a sua casa, o que você vai fazer? Você vai buscar os seus direitos. E quem que vai entrar em juízo, quem que vai avaliar quais são os seus direitos, e quem vai tomar a frente da sua causa? O Estado. O Estado é o ministro de Deus. As deficiências do Estado são outras coisas. É outra questão, perdão. Mas então qual é o ponto? O Estado é o ministro de Deus, que é para promover o bem. Paulo chega a dizer o seguinte: olha, ninguém deve ter meu Estado. Você é um homem de bem? Você não tem que ter meu Estado. Eu lembro que meu filho era pequeno, né? Ele não está aqui, então eu posso falar. E tinha um garotinho lá no condomínio que botava o terror nele. Aí, às vezes, quando o Leonardo chegava, tinha 3 ou 4 anos, chorando. O que foi? O Júnior falou que vai chamar a polícia. Aí eu falei assim: mas rapaz, você é um cidadão de bem, você não deve temer a polícia. A polícia é um servidor, pago com os nossos impostos aqui para proteger o homem de bem. Quem tem que temer a polícia é o bandido. Mas ele falou que vai chamar. Eu falei: fica tranquilo. O Estado está aí para isso, para coibir o mal e para promover o bem. Olha o que diz Paulo aos Romanos: por esse motivo, com esse entendimento, gente, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. E quem que estava no poder? Quem que estava no poder? Os romanos, o Império Romano. Eram anjos no poder? Não. Cometeram arbitrariedades? Cometeram. Cometeram crimes? Cometeram. Cometeram abusos? Cometeram. Mas Paulo escreveu: olha, o Império Romano, o imperador, um déspota, vamos fazer uma insurreição aqui, porque Cristo agora está estabelecendo uma nova ordem, vamos vir o reino de Deus na terra, vamos tirar César, vamos colocar agora uma comissão. Nada disso. São ministros de Deus. Paulo falando numa época em que quem estava no poder era o Império Romano. Toda autoridade procede de Deus. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, também nesse mesmo contexto, um jovem pastor numa região complexa. Antes de tudo, vos exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A orientação de Paulo para Timóteo: olha, ore, interceda pelos reis,
pelos soberanos, por aqueles que se acham investidos de autoridade. Para quê? Eles cumprem a vocação deles. Porque se o Estado cumprir a sua vocação, há o bem comum da sociedade. O mal vai ser coibido e o bem vai ser promovido. Esse é o ideal, esse é o modelo. Curiosamente, quando você lê a história da igreja, você sempre vai ver isso, sobretudo antes de ascensão de Constantino. Clemente de Roma, por exemplo, há documentos, as cartas de Clemente, há documentos em que ele ora em favor do império. O império que perseguia os cristãos. O império que lançava os cristãos no Coliseu. Eram objetos da oração da igreja, da intercessão da igreja. Curiosamente, a gente está vendo uma inversão completa das coisas. Veja o que aconteceu e eu não posso deixar de falar sobre isso. A abertura da Copa do Mundo em São Paulo, o xingamento ao presidente Dilma Rousseff. Uma coisa é você não concordar com a política, com a ideologia, com as práticas do governo, com os projetos do governo. Vocês me conhecem e sabem que se existe alguém que não concorda com os rumos que o Brasil está tomando, sou eu. Eu não concordo. Mas uma coisa é, em nome do protesto, você macular uma instituição. A presidência da República é uma instituição republicana que deve ter o respeito do cidadão de bem e não seu desprezo. Aquilo que aconteceu foi uma vergonha para nós todos. Uma coisa é você não concordar e reconhecer, olha, vivemos dias difíceis no Brasil, mas o xingamento com palavras de baixo escalão é uma vergonha que depõe contra as pessoas que assim procederam. A gente não pode concordar com isso. Então, a minha palavra aqui é: cuidado para não ver o Estado como inimigo, porque o que vem a seguir é completa anarquia. O Estado é ministro de Deus. O Warren Wiersbe, um pregador muito capaz, comentando a passagem dos Romanos, disse assim: apesar de nem sempre podermos respeitar a pessoa que ocupa o cargo, devemos respeitar o cargo em si, pois o governo foi ordenado por Deus. Há uma diferença. Então, a gente precisa vigiar, porque muitas vezes, no afã de ver tantas coisas que aos nossos olhos está equivocado, a gente pode cometer um pecado contra um princípio basilar. A autoridade é constituída por Deus. E detalhe, quando a gente, por palavras ou atitudes, legitima a insurreição contra a autoridade política, por exemplo, a gente também está lançando mão ou dando margem para a insurreição contra qualquer autoridade. Antigamente, como é que uma criança se comportava na sala de aula? Respeito à figura de autoridade. Quem é a figura de autoridade numa sala de aula? Professor. Mas se um filho vê o seu pai demonizando o Estado, xingando a presidente da República, usando as mais baixas palavras, o pai tem autoridade para falar para o filho: respeite o seu professor? A gente vive um tempo muito similar ao tempo que antecedeu a Revolução Francesa. Abaixo toda autoridade. Não se respeita o presidente, não se respeita os pais, não se respeita os professores, não se respeitam os pastores. Por quê? Todo mundo se julga senhor de si. Ninguém tem domínio sobre mim. Meu amigo, todos nós devemos estar sujeitos a alguém. Deus é o soberano, o único livre e soberano. Ele delega a autoridade para o bem do coletivo. Se você se insurge, se levanta contra a autoridade, está se fazendo resistência à autoridade do próprio Deus. Pastor, qual seria o papel da igreja num país ou num estado corrupto? Eu devo me submeter a um estado corrupto, tirânico, despótico? Pois bem, deixa eu ler para você um autor alemão. A oração pelas autoridades e a obediência às suas instruções não significam aceitar passivamente atos condenáveis do governo e muito menos sacramentá-los. Quem ora pela autoridade coloca-se sob o senhorio e o tribunal de Deus. Eu disse para vocês que ia falar sobre duas proposições. A primeira delas é que nós cristãos, todo cidadão, mas em particular nós cristãos, devemos obediência ao Estado. O Estado é ministro de Deus. Essa é a primeira verdade. A segunda é a seguinte: a obediência civil, vai aparecer aí, a obediência civil tem limites, a submissão não é absoluta. Aí tem um texto clássico de Pedro.
Quando Pedro e João são orientados, né, a deixar de pregar, a resposta foi: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Trazendo aqui à luz os dois pontos, os dois extremos perigosos. O primeiro extremo é a anarquia, a insurreição contra a autoridade. A Bíblia não aprova isso, isso é condenável, porque toda autoridade procede de Deus. O outro extremo é a subserviência, é esta passividade diante de um quadro tenebroso. O que é a subserviência? Um brasileiro chamado Celso Pedro Luft, um catedrático de língua portuguesa, disse que a subserviência, o subserviente, é aquele que obedece servilmente a ordens de outro, condescendente ao extremo, servil, bajulador. É aquele que literalmente está vendo o quadro caótico e não faz nada. Por quê? É uma obediência cega. A obediência do cristão ao Estado não é absoluta. Ela vai até onde o Estado não requer desobediência à palavra de Deus. Deixa eu mostrar para vocês o pensamento de Schaeffer sobre essa questão. Francis Schaeffer, grande missionário e apologeta cristão. O governo civil, bem como a totalidade da vida, se encontra sob a lei de Deus, debaixo da lei de Deus. Neste mundo caído, Deus nos deu certos ofícios para nos proteger do caos, que é o resultado natural desse estado de queda. Mas, quando os que ocupam qualquer ofício ordena aquilo que é contrário à palavra de Deus, aqueles que ocupam qualquer ofício anulam sua própria autoridade e não devem ser obedecidos. E isso inclui o Estado. Vou dar um exemplo. Nos países de regime comunista, o Estado dizia: não pode publicar Bíblias, não pode pregar o Evangelho. Está lá na lei, está na Constituição. O Estado usando a sua autoridade para impedir a propagação do Evangelho. Os cristãos não obedeciam. Contrabandeavam Bíblia, pregavam o Evangelho, tinham igrejas clandestinas. O que é que estão fazendo? O Estado, que é ministro de Deus, por uma ideologia totalitária, está tentando impedir a igreja da sua vocação, que é pregar o Evangelho. E eles desobedeceram o Estado. Eles estavam errados? Mas a desobediência civil é um caso extremo. É quando o Estado pede o que Deus proíbe ou impede o que Deus exige. É o abuso de autoridade. Vou dar um exemplo mais conhecido como o Tribunal de Nuremberg. Um dos famosos julgamentos do século passado. Esse tribunal foi erguido na cidade de Nuremberg, por isso recebe esse nome, na cidade alemã, pós-guerra, e foi um tribunal militar internacional. As quatro grandes potências, os aliados, né, Estados Unidos, a Inglaterra, França e Rússia, julgando os nazistas, a alta cúpula. Essa é uma foto histórica desse tribunal. Qual é o ponto aqui? Houve várias audiências do final de 1945 até meados de 1946. Desses homens todos, eles tiveram direito à defesa, eles tiveram advogados, inclusive 2 foram absolvidos, porque não houve provas contra eles. Acho que 2 pegaram prisão perpétua e 12 deles foram sentenciados à pena de morte. Curiosamente, se muitos desses nazistas fossem julgados hoje, estariam soltos pela frouxidão da nossa justiça. Mas aquele tribunal determinou a morte de 12 desses que tiveram participação direta na morte de milhões de pessoas. De modo justo foram condenados à morte. Pois bem, mas qual é o ponto? O promotor, que foi um dos maiores promotores americanos, perguntando, fazendo as acusações, um debate muito interessante, tem filme sobre isso, você pode depois estudar e assistir. E a pergunta foi a seguinte, como eram questionados, por exemplo, Göring está ali, Hermann Göring: mas por que você fez isso? E eles passaram um vídeo terrível dos campos de concentração em toda a Europa, cenas absurdas, horríveis. E aí depois era perguntado: mas por que você fez isso? Como você foi capaz de fazer isso? E a resposta deles era: eu estava obedecendo a ordens superiores. E aí a resposta do promotor foi fantástica.
Você deveria, por questão de consciência, desobedecer os seus superiores. Se o seu superior lhe pedir algo que seja um atentado contra a vida, você tem um dever moral de dizer: não faço. Então a sua resposta, estava obedecendo a ordens superiores, não é legítima, e eles foram então condenados. Qual é o princípio aqui? O Estado não tem autoridade absoluta sobre a consciência do cidadão. Se o Estado exigir algo de nós, e é possível que no futuro próximo exija, o cristão tem o dever de dizer: não, não faço por questão de consciência do meu dever diante do meu Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para trazer da Europa para cá, o pastor está falando muito do contexto europeu, vamos falar da nossa realidade. Ditadura militar. Embora eu acredite que a Revolução de 31 de março de 1964 tenha sido um mal menor, vídeo que aconteceu nos outros países, a quantidade de gente morta, e que ainda hoje, como é Cuba, por exemplo, vive debaixo de um regime despótico, que priva as pessoas da coisa mais básica, os militares cometeram excessos, cometeram erros. Um dos erros, lendo alguns livros sobre isso, por exemplo, alguns daqueles que eram agentes do Estado repressivo eram cristãos. Então o indivíduo durante a semana torturava, alguns participaram até da morte de outras pessoas, e no domingo ia celebrar a ceia na igreja. Ou seja, o Estado não tem autoridade absoluta. Afirmar: eu estava cumprindo ordens de superiores, não legitima a nossa negligência para com os deveres com a consciência e também para com a lei de Deus escrita, que é a Escritura. Portanto, o princípio aqui é: a nossa obediência ao Estado é uma exigência da Escritura. Obedecei aos governantes, sujeite-se às autoridades, mas essa obediência não é cega e não é absoluta. O Estado só pode ir até onde ele não cria dificuldades para a Escritura, para aquilo que está claro da parte de Deus. Como se Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse verso, mais uma vez, eu quero ler. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, esse é o limite. O John Stott, comentando essa passagem de Pedro, disse assim, ou de Atos: isso significa que a nossa primeira lealdade é para com o Senhor, a quem pertence a autoridade. E se o nosso dever para com Ele entrar em colisão com o nosso dever perante o Estado, nosso dever para com Deus prevalece. Como Pedro disse, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Esse é o princípio. Deixa eu dar outro testemunho histórico. A atitude de Bonhoeffer sobre a questão da desobediência civil. Essa é uma questão tão densa que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala disso. O Adolf Hitler, ele sofreu vários atentados, mais de 40. De 39 até 1944, Hitler sofreu mais de 40 atentados. Alemães tentando matar Adolf Hitler. Outras investidas também, inclusive dos aliados, mas não conseguiram. Curiosamente, entre os articulistas, entre aqueles que projetaram a morte de Hitler, havia muitos cristãos. Um dos atentados recebeu o nome de Operação Valquíria. Tem até um filme sobre essa operação. Quem estava por trás era um coronel da alta cúpula nazista, Stauffenberg, e ele entendeu, ele era católico, que um tirano no poder, cometendo o que Hitler estava cometendo, não tinha direito à vida, e que tirar a vida de Hitler seria um benefício para a humanidade. Então, um coronel dentro das forças nazistas, católico, planejou a morte de Adolf Hitler. O plano não deu certo, e por conta disso ele e outras pessoas perderam a vida, foram fuzilados. Esse cidadão que está aí, o Dietrich Bonhoeffer, era um pastor luterano, que estava nos Estados Unidos, tinha a oportunidade de continuar nos Estados Unidos, voltou para a Alemanha, e ele e outros fizeram uma declaração famosa, a Declaração de Barmen, onde eles rejeitaram o conceito de que Hitler é o Kaiser alemão, que Hitler é o senhor alemão, porque boa parte da igreja alemã foi cooptada pelo nazismo. Ao lado da cruz foi colocada a suástica alemã. A igreja obedeceu ao Estado mais do que a Deus.
o Estado corrupto e tirânico, como era o Estado nazista, o Estado alemão dominado pelo nazismo. E o Bonhoeffer, ele se levantou contra aquelas coisas e, por planejar, isso é um escândalo para muitas pessoas, por planejar a morte de Adolf Hitler, ele foi preso e morreu poucos dias antes do fim da guerra em um campo de concentração. Qual é o ponto aqui? Embora seja casos extremos, a desobediência civil é legítima no caso em que o Estado exija o que Deus proíba ou proíba o que Deus exige. Deixa eu ler mais uma vez para vocês um texto aqui do Francis Schaeffer. Deus estabeleceu o Estado como autoridade delegada. Deus é a origem de toda autoridade. Ele não é uma autoridade autônoma. O Estado deve ser um agente da justiça para restringir o mal, punindo o malfeitor e para proteger os bons na sociedade. Quando ele faz o inverso, não tem autoridade legítima. Ele se torna uma autoridade usurpada e, como tal, se torna ilegal e é tirania. Então, se o Estado reverter o seu dever, dado por Deus, promovendo o mal ao invés de puni-lo, opondo-se ao que é bom, o cidadão, em particular o cristão, o dever de consciência e submissão à palavra de Deus, deve, então, promover o que é chamado de desobediência civil. Mas é um caso, repito, extremo. Em linhas gerais, Romanos 13, verso 4, nos dá uma orientação. Deixa eu ler para vocês aqui um dos últimos versos desta manhã. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O que tanto Paulo quanto Pedro e os demais apóstolos estão dizendo com muita segurança é: a autoridade é delegada por Deus. O cristão não pode ser um espírito anárquico, agitador social, se levantar contra o Estado, vê-lo como inimigo. A obediência, a sujeição é um princípio bíblico. No entanto, esta obediência, essa sujeição não é absoluta. O Estado pode ser demonizado, como por exemplo a Alemanha nazista, e a igreja, o cidadão pode levantar-se contra esse Estado, em casos extremos. Mas eu chamo a atenção de vocês para como ele termina o versículo que a gente leu. Lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, as autoridades, sejam obedientes. Como é que termina o texto? Isso nos ajuda a entender uma coisa. As pessoas pensam na salvação como? Nascer de novo, segurar por aqui um tempinho, até ir para a glória. Antes do novo nascimento e depois da morte. Quando a vida cristã, a verdade do Evangelho, a verdade com V maiúsculo, tem implicações para todas as dimensões da vida. Você está nesta vida como missionário, como alguém em missão, para promover o Evangelho, pregar o Evangelho, sim, mas também para praticar boas obras. Essas boas obras implicam, entre outras coisas, em fazer aquilo que vai ser bom para a sociedade, razão pela qual Deus nos dá dons e talentos para as mais diversas áreas da vida. Então o que Pedro ou Paulo está dizendo aqui, olha, sujeite-se às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, contribua para uma vida melhor em sociedade, porque tem muito cristão que vive uma mentalidade de fuga, né? Esse mundo não presta, aqui nada é bom, é a glória. É evidente que somos peregrinos, é evidente que somos cidadãos de dupla nacionalidade, somos cidadãos do céu e cidadão da terra, mas até irmos para a glória, nós vivemos aqui, e é aqui que a gente deve mostrar ao mundo o poder transformador do Evangelho. Então, na sua área de atuação, seja uma pessoa que ajuda, de alguma maneira, a construir uma sociedade melhor. Seja um praticante de boas obras. Há muita controvérsia sobre qual deveria ser o papel da sociedade, da igreja na sociedade. Sobre isso eu vou falar em outra ocasião, mas eu encontrei um texto que eu acho que nos ajuda a pelo menos ter um norte em relação a isso, diferenciar o que é o papel da igreja e o que é o papel do Estado. O texto é de Lloyd Jones. Ele diz assim: uma boa leitura do cristianismo do Novo Testamento deixa-nos com a impressão de que o cristianismo não é um movimento revolucionário, no sentido em que esta nova teologia da revolução ou da libertação
gostaria de fazer-nos acreditar. Isso é inteiramente contrário ao ensino do Novo Testamento. Por outro lado, o cristão é apresentado como sal na sociedade e como fermento. E certamente o ponto visado por essas comparações é que a influência cristã deve ser pacífica, em um lento processo de influenciar a sociedade. Como é que a gente pode contribuir para um Brasil melhor? Seja honesto ao comprar o pão na padaria. Seja honesto na hora de declarar o seu imposto. Seja honesto na hora de vender o seu carro. Seja honesto nas pequenas e grandes coisas. Ensine aqueles que estão sob sua responsabilidade. Não é da noite para o dia. O problema do nosso país é que faltaram as bases, as raízes daquilo que outras nações tiveram que nós não tivemos. Sólidas balizas morais. Pessoas sérias, honestas. É muito comum encontrar brasileiro demonizando o Estado, demonizando os políticos, mas o que aconteceu em Recife, por exemplo, com a greve dos policiais, pessoas de bem, aparentemente, saqueando lojas. Isso é uma vergonha completa. Mostra a má índole de muitas pessoas. As mesmas que condenam são também objetos de condenação por conta da maneira como vivem. Então, é pelo exemplo, é salgando, isso demanda tempo, processo, e a gente precisa, então, de alguma maneira, contribuir para construir um país melhor. Aplicação prática, eu só vou ler porque nosso tempo se esgotou. Apenas as aplicações. O que é que a gente aprende na manhã de hoje? Primeiro, o cristão deve obediência às autoridades constituídas. Não faça dos seus filhos pequenos psicopatas adoecidos. Ensina o seu filho a obedecer à autoridade constituída. Quem não obedece à autoridade constituída é um marginal em potencial. Como é que você ensina o seu filho a desobedecer à autoridade e depois quer que ele te obedeça? Você é autoridade sobre ele. Como é que o seu filho vai obedecer o professor? Ele não obedece o pastor? A gente tem que voltar, resgatar o conceito de que a autoridade é delegada por Deus, não para ser coercitiva, não para ser despótica, mas para abençoar, coibindo o mal e promovendo o bem. Segundo, o cristão não deve ser um agitador social e promotor do anarquismo, como aquele recente caso lá em São Paulo, foi aqui no Rio, não lembro, né? Garotinho criado com um todinho, querendo construir um mundo melhor. O pai volta para casa, que sou eu que pago a tua escola, rapaz. Então, os rebeldes sem causa, querem destruir os bancos. Você acha errado o juros bancário? Eu acho muito abusivo. É só não tomar o dinheiro emprestado, não. Agora você acha que é legítimo ir para a porta de um banco, quebrar o banco? Você acha que é legítimo entrar numa loja concessionária de carro? Você não tem dinheiro para comprar aquele carro, então você vai destruir o que você não tem dinheiro de comprar? Essa agitação, essa loucura, inclusive apoiado por muitos líderes evangélicos sem juízo, irresponsáveis, jornalistas inclusive. Outro, o cristão não deve sua lealdade absoluta ao Estado, pois é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Repito, o cristão não deve lealdade absoluta ao Estado, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se o Estado lhe pedir algo que você entende que vai contra a consciência e contra a lei de Deus, você tem legitimidade para desobedecer. Quarto, a desobediência civil é um recurso extremo, justificado apenas em caso de evidente e explícita violação da Constituição ou da lei de Deus. Então, quando a gente fala de desobediência civil, você tem o caso da Alemanha, por exemplo, é um caso extremo. Você tem um genocídio no poder, envolvendo um continente e o mundo inteiro numa guerra. A desobediência civil era necessária. E por fim, o cristão deve orar pelo governo e trabalhar pelo bem comum, interceder pelas autoridades. Orar não é fácil administrar um país. Então a gente acha que as coisas são muito fáceis, né? Quem administra o seu orçamento em casa, quem tem que fazer uma obra em casa, sabe que não é fácil administrar. Você imagina administrar um país continental como o nosso. Então é mais fácil demonizar do que interceder para que Deus tenha misericórdia e levante homens comprometidos com a verdade e com o bem comum. Então nosso papel é orar e trabalhar. Trabalhar como? Na sua área de atuação, para aquilo que Deus te chamou para ser.
Eu espero que Deus, de alguma maneira, tenha nos dado orientação e que a gente tenha um bom senso de ouvir e ponderar essas questões que foram apontadas aqui. Nós vamos voltar a tratar sobre isso na Carta aos Romanos. E eu quero encerrar lendo um texto, Palavra de Jesus, no Sermão da Montanha. Eu queria que você acompanhasse e lesse comigo, por favor. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo país. Ó Deus, nós te damos graças pelo privilégio de ter a Tua Palavra em nossas mãos. Reconhecemos que a Escritura Sagrada é a nossa regra, nosso padrão, tanto para aquilo que cremos, nossa fé, quanto aquilo que fazemos, a nossa conduta e prática. Te louvamos porque temos orientação clara, legítima, segura em Tua Palavra. Nós sabemos, à luz da palavra, que nós devemos sujeição à autoridade constituída e obediência ao Estado. Nós sabemos também, Senhor, que o Estado é constituído por pessoas que por natureza são pecadoras, que estão sujeitas ao erro e muitas vezes erros gravíssimos. Portanto, nos ajuda a entender essas questões todas e a dar bom testemunho como cristãos. Não queremos participar de nenhum movimento anárquico, nem tampouco queremos também ser subservientes a estruturas malignas que criam mal na sociedade. Por isso nos dá sobriedade, sabedoria, um coração quebrantado e humilde, para encontrar o nosso lugar na sociedade e fazer a diferença onde quer que estejamos. Abençoe as autoridades deste país, o poder executivo, legislativo e judiciário. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Ouvimos tantas coisas, temos lido tantas notícias ruins. É um tempo de instabilidade, um tempo de tantas incertezas. Por isso nós rogamos ao Senhor, erguemos os nossos olhos aos céus e pedimos misericórdia. Ó Deus, dá à Igreja de Jesus Cristo neste país sabedoria, sensatez, maturidade. Levanta pastores comprometidos com a verdade do Evangelho para instruir a Igreja de acordo com a Tua Palavra, para que saibamos nos comportar nesse tempo tão difícil quanto é o nosso. Rogamos por nós mesmos aqui em Mesquita, que nós possamos amar essa cidade e de alguma maneira contribuir para que ela seja uma cidade melhor. Oramos com gratidão em nome de Cristo, o soberano, de quem procede toda a autoridade. Amém. Amém.